Olá, muito boa tarde. A nossa aula de ciências vai falar um pouco sobre os astros no céu, né? Você conhece outro planeta que não seja a Terra? Qual é o nome dele, né? Então, de manhã, bem de madrugadinha, aquela estrela bem grande, bem iluminada que a gente vê, né, apontando lá no céu, é o planeta Vênus, que nós conhecemos como estrela d'alva, né, a estrela da manhã. Então, na verdade, ali é um planeta e a gente pensa que é uma estrela porque tem aquele brilho, né? E continuando, o universo é formado por planetas, estrelas, satélites e outros corpos que podem ou não ser vistos no céu da Terra. Chamamos de astros ou corpos celestes todos os componentes do universo. Então, existem, né, os corpos celestes que têm brilho próprio, e tem os corpos celestes, que são, no caso dos planetas, os satélites, como é o caso da Lua, que recebem luz do Sol. Que vai falar aqui nesse próximo parágrafo, inclusive. Existem astros que possuem luz própria, como estrelas, e outros que não possuem, como os planetas e satélites. E conseguimos enxergar planetas e satélites porque eles são iluminados pela luz de outros astros. No caso, o nosso astro maior, que é o Sol, né? Os planetas são astros que não têm luz própria, giram em torno de uma estrela, que é a nossa grande estrela, o Sol, são arredondados, isto é, tem um formato parecido ao de uma bola, tem a sua órbita, ou seja, caminho que percorre em torno da estrela, livre de outros astros. Então, a órbita é um caminho que eles percorrem em torno do Sol, olha só. Então, Vênus é a menor órbita, né? Vênus. Primeiro vem Mercúrio, depois Vênus, ó, depois o planeta Terra. Já no planeta Terra leva o quê? 365 dias para completar uma volta, onde, de acordo com o posicionamento do planeta Terra, que se gera as estações do ano, né? Então, a Terra é um planeta, ela gira em torno do Sol e recebe luz e calor, o que possibilita a vida. Além da Terra, outros 7 planetas giram ao redor do Sol. Então, a gente tem que falar sobre esses planetas numa ordem correta, né? Aqui no caso, ó, Mercúrio primeiro, Vênus, Terra, Marte. Depois nós temos Júpiter. Depois nós temos Saturno. Nós temos Urano, Netuno e Plutão. Aqui no livro, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não mostra os 9. A imagem está fora de escala de tamanho e as distâncias entre as órbitas dos planetas não estão em proporção correta, né? Agora, o que nós podemos fazer em relação a essa ordem? Eu costumo fazer assim, ó. Eu uso essa palavrinha para me lembrar, ó, Mevetema, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E faço assim, ó, Ju, Sa, Ur, Ne, para eu não esquecer também, ó, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Porque assim a gente não esquece a ordem correta em que os planetas estão dispostos no sistema solar. Na página 27, a gente já começa com as questões, né? Que outro termo podemos usar para designar os astros?
Pinte as características típicas de um planeta. Se ele tem luz própria, o planeta tem luz própria, gira em torno de uma estrela e é arredondado. Para designar os astros, o que nós podemos chamar esses astros, né? Vamos ver assim, no texto se falou sim, chamamos de astros ou corpos celestes. E as estrelas? Vamos falar um pouquinho das estrelas. As estrelas são astros que têm luz própria. Grande parte dos pontos brilhantes que vemos no céu à noite são estrelas. O ser humano observa o céu noturno há muito tempo. Nessas observações, diferentes povos visualizavam figuras no céu. Essas figuras eram formadas por linhas imaginárias entre as estrelas e representavam animais, objetos ou personagens de lendas. No caso da questão do zodíaco, né? Na questão das constelações em que fala, né, dos signos, por exemplo, né? Os índios também, o povo grego, então personagens das lendas, né, dos mitos. Muitas dessas figuras deram nome às constelações, que são divisões do céu. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul contém estrelas que formam a imagem de uma cruz. Aqui no livro, aqui na imagem fica bem escuro, mas olha só, forma aqui um ponto aqui, outro aqui. Aqui a nossa esquerda, aqui a nossa direita e tem uma estrelinha aqui entre meio. Mas essa questão do Cruzeiro do Sul, nós que estamos no hemisfério sul que podemos visualizar. E o Cruzeiro do Sul nos dá o direcionamento. Ele funciona então para nós como uma localização, onde eu estou, né? Então a gente sabe que à noite, no céu, quando nós vemos o Cruzeiro do Sul, nós sabemos, né, o direcionamento para o sul. E ele é visto aqui no hemisfério sul do planeta. Então, aqui do lado da imagem, né, a constelação do Cruzeiro do Sul pode ser vista no céu do Brasil. Por quê? Porque nós estamos no hemisfério sul. Note que as 4 estrelas mais brilhantes formam a imagem em forma de cruz. Bom, na próxima página vamos falar da principal estrela, do Sol. O Sol também é uma estrela, é a estrela que fica mais perto do nosso planeta, por isso podemos enxergá-la como uma grande bola amarela, uma grande bola de fogo, né? Que ela funciona através da radiação, né? Por isso que ele sempre se mantém aceso. As demais estrelas, por estarem mais distantes, são vistas apenas como pontinhos luminosos. Na verdade, quando nós olhamos para o céu e vemos estrelas assim com diferentes cores, é porque cada uma tem uma temperatura, né? O Sol é a estrela que fica mais próxima da Terra e a Terra está numa extensão privilegiada porque a gente tem uma temperatura perfeita para o crescimento das plantas, para os animais e todos os seres vivos, inclusive o ser humano, receber a vitamina D de forma correta. Depois a gente vai fazer aqui a atividade. Complete as frases. As estrelas são astros que têm própria. Nem todos os astros que vemos à noite no céu são Então, tá aqui no texto. Há também, por exemplo, a gente vai encontrar aqui. E na questão 2, tem um trechinho de um poema. Questão 2, leia os versos, 4 versos, que são de uma música inspirada no céu noturno, Chão de Estrelas. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando o nosso zinco. Esse zinco é a chapa, né, de cobertura das casas. Salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída. O que você entendeu sobre os versos que leu?
Então, o que você entende aqui com esses 4 versos sobre o chão de estrelas? Você pode estar respondendo aqui, ó. Nesse pequeno espacinho dá para você responder, ó, tá? Agora, você no próprio livro, não precisa ser em folha avulsa. Aqui, ó, nesse espaço, na questão 2, você vai fazer desenhos sobre o que está falando nesses 4 versos. É como se a gente estivesse ilustrando o texto, e a gente vai ilustrar esses 4 versos. Pode ilustrar aqui no próprio livro mesmo. Então, aqui na página 28, a gente vai fazer a questão 1, no complete, que as palavras que estão faltando estão no texto, né? Ó, nem todos os as que vemos à noite são estrelas, né? Há também, por exemplo, os que eles não recebem luz própria. Quem que são? Esses vão pôr aqui. Tarará. E ali, a partir do que a gente ler nesses 4 versos, você vai ilustrar, fazer o desenho e falar aqui na questão A o que você entendeu sobre esses 4 versos. Na página 29, nós vamos falar dos satélites naturais. De quem que nós estamos falando especificamente? Da Lua, no caso do satélite da Terra. Não tem luz própria e giram em torno de outro astro maior. O nosso, que é a Lua, gira em torno da Terra. A Lua é o satélite natural da Terra, ele não tem luz própria e é iluminada. E ela é, né, a Lua iluminada pelo Sol. A Lua pode ser vista de formas diferentes no céu. Essas formas se alteram continuamente. Essa alteração, gente, a cada 7 dias. Antigamente, o calendário, as pessoas faziam a contagem do tempo através da troca de lua. E são chamadas fases. Observe 3 dessas fases a seguir. Aqui no livro só mostra as 3, mas tem aqui, ó, lua cheia, lua minguante, lua crescente. Tem a lua nova, a qual o livro não mostrou, que ela mostra só um fiozinho bem fininho lá no céu, branquinho. Depois, faça um X nas características dos satélites naturais. São iluminados? Sim. Tem luz própria? Não. Giram em torno de um astro maior? Sim. E observe as imagens anteriores da Lua. Que diferença você percebe entre o aspecto da Lua cheia e da Lua crescente? Então, a Lua cheia mostra toda a face dela, quando ela está cheia. Daqui da Terra a gente vê toda a sua extensão. E a Lua crescente a gente só vê uma parte, tá vendo que a outra parte está escurecida, tá? Então, a aula sobre os satélites naturais sobre o qual o nosso é a Lua, o Sol, as estrelas e os astros no céu, é até aqui. São pequenas explanações, são pequenas noções. Então, até aqui, fiquem com Deus.